Essa apresentação está baseada no artigo que foi recentemente publicado no final de março, agora de 2020, intitulado Pandemias deprimem a economia. Intervenções de saúde pública não. As evidências da gripe espanhola de 1918. Os autores são dois funcionários do Banco Central norte-americano e um professor da Escola de Gestão do MIT. Brevemente, a gente tem informações de que a pandemia da gripe espanhola foi responsável por cerca de 50 até 100 milhões de mortes há mais de 100 anos. Se a gente observa aqui nesse gráfico a expectativa de vida, né, na Inglaterra, País de Gales, isso desde 1700 até 2013, a gente observa o impacto que a gripe espanhola teve na expectativa de vida de diferentes faixas etárias, especialmente de indivíduos adultos jovens. Nos Estados Unidos, a mortalidade por gripe espanhola, principalmente, era em torno de 50, e no ano de 1918 ela aumenta mais de 12 vezes, chegando a 600 óbitos para cada 100 mil habitantes. Isso tudo teve um impacto na economia. E se você observa aqui, né, o índice Dow Jones, no final de 1917, quando a doença estava na Europa, e com o fim da Primeira Guerra, né, ela foi trazida pelos americanos que retornaram para a América do Norte, você vê uma grande queda da bolsa, indicando um reflexo, né, um dano causado pela pandemia, não só à vida das pessoas, mas também à economia dos Estados Unidos. E como sempre, a gente tem muita coisa a aprender com as experiências prévias. E algumas dessas lições, tanto do ponto de vista do enfrentamento da pandemia para profissionais de saúde, médicos, também foram aprendidas pelos economistas. E o enfoque dessa apresentação é mais para o lado econômico do que da saúde, apesar da minha formação não ser em economia, mas me chamou muita atenção os dados que esse artigo traz. Então, se você observar aqui, né, a evolução da mortalidade pela gripe espanhola nos Estados Unidos, na Filadélfia e em St. Louis, você vê que na Filadélfia, que teve o primeiro caso no dia 17 de setembro e começou a tomar medidas restritivas, né, isolamento, distanciamento social, só no início de outubro, você vê que foi bem demorado, até porque os soldados chegavam pelo nordeste dos Estados Unidos, chegavam primeiro na Filadélfia, isso ainda não era totalmente conhecido, e você teve um avanço da doença importante, um aumento da mortalidade num curto espaço de tempo. Já na cidade de St. Louis, que você teve o primeiro caso no dia 5 de outubro e as medidas de restrição foram tomadas 2 dias depois, você observa que a curva do número de casos e, nesse caso aqui, da mortalidade, ela foi mais achatada. Isso a gente vem ouvindo, vem falando nessas últimas semanas relacionados à pandemia do coronavírus também. Bom, o que a gente sabe até o momento em relação ao coronavírus? Dia 30 de março, né, hoje. Em torno de 670 mil pessoas infectadas no mundo, 32 mil mortes e várias medidas que vêm sendo tomadas por diferentes países, diferentes governos, que vão na direção de bloqueios sanitários, seja quarentena, distanciamento social e até situações de lockdown, né, fechamento completo do país, como aconteceu na Itália, e em alguns outros países na China no início. Então você tem medidas que restringem a circulação para que a doença não se propague. Nos últimos dias, no Brasil, surgiram questionamentos sobre essa estratégia, né? Se o isolamento horizontal, em que as pessoas ficam em casa, versus o que eles chamam de isolamento vertical, seria o mais adequado. Isolamento vertical seria você manter as atividades relacionadas a serviços, comércio, eventualmente escolas, porque seriam pessoas jovens, menos suscetíveis a complicações relacionadas ao coronavírus. E isso poderia ter menos impacto na economia, menos desemprego, menos dano de um modo geral. E aí, esse estudo
que foi publicado recentemente aborda, né, qual que seria o preço, né, econômico das quarentenas, fechamento de escolas, do isolamento horizontal versus uma medida menos restritiva, em que as coisas continuassem a funcionar. Isso tudo baseado na experiência da pandemia da gripe nos Estados Unidos em 1918, 1919. E o artigo, né, que é intitulado Pandemias deprimem a economia, intervenções de saúde pública não, quais são as evidências, ele traz informações, então, desse período. O que eles fizeram foi examinar os dados relacionados à mortalidade e impacto na economia em algumas cidades dos Estados Unidos em 1918, ou no período que vai de 1914 a 1919, né? Incluindo aí um período um pouco maior para ver o que aconteceu com a economia. O que ele mostra é que todas as cidades, né, foram atingidas e sofreram com perdas de vidas e perdas econômicas. A mortalidade, no entanto, varia de acordo com cada cidade ou estado, e as perdas na produção industrial, no emprego e no acesso ao capital, as perdas do sistema econômico, elas variaram também em diferentes localidades. E nesse estudo específico, eles analisaram dois parâmetros: a velocidade com que foram tomadas as ações restritivas em determinada localidade e também a duração, né, que essas medidas foram implementadas, que eles chamaram de intervenções não farmacológicas, que inclui o distanciamento, o isolamento social, e a intensidade e a duração das medidas restritivas, elas foram comparadas durante a epidemia e no pós-epidemia, tentando avaliar o impacto na economia. Como os casos vieram da Europa, né, no pós-guerra, aqui esse mapa mostra, né, o diâmetro do círculo, ele mostra a intensidade e a rapidez com que as medidas contra a gripe foram tomadas. Então você vê que intensidade menor e em tempo menor no Nordeste, porque os casos foram chegando aqui, a doença foi se alastrando, e na medida com que foi se aprendendo o que acontecia com a chegada da influenza nos Estados Unidos, os estados mais a oeste, eles tiveram mais tempo para poder se preparar e eventualmente tomar medidas um pouco mais agressivas em relação tanto ao tempo de ação, medidas mais rápidas, quanto à duração desse isolamento, que foi variável em diferentes regiões do país. Então você tinha a rapidez das medidas restritivas e a duração dessas medidas restritivas, que foram tanto maior quanto mais a oeste estava a cidade. O que se observou nesse estudo, né? Aqui é o total de dias, né? O número de dias que você fez as medidas restritivas, e aqui à direita sempre a velocidade com que elas foram tomadas. E à esquerda, o que aconteceu com o crescimento do emprego nesse período, tanto pré quanto pós-pandemia. E o que se observa? Que quanto mais rápidas foram as medidas e quanto maior a duração das medidas restritivas, maior foi o crescimento do emprego pós-pandemia. Então você vê que o gráfico cresce com o passar do tempo. E se a gente vê a produção industrial, também no mesmo período, quanto mais rápidas foram as medidas e quanto mais elas duraram, isso levou, no pós-pandemia, a um maior crescimento da produção industrial, ou seja, as cidades que agiram rápido e de maneira intensa nas medidas restritivas tiveram um crescimento maior no período pós-pandemia do que aquelas que demoraram mais. E, finalmente, vira um movimento, né, empréstimos, ativos financeiros. O movimento, assim, a variação foi semelhante, um pouco menos intensa, mas você vê que quanto mais rápido foram as medidas, mais rapidamente a economia, principalmente o sistema bancário, se recuperou. E quanto maior foi o tempo de duração dessas medidas, mais rápido essa recuperação ocorreu também. Esse gráfico é interessante porque ele mostra, nas bolinhas vermelhas, né, o total de dias de medidas restritivas abaixo da média e nas verdes acima da média nos Estados Unidos. Então, quando as medidas duraram mais, foram mais precoces. E aqui você vê a mortalidade por 100 mil habitantes, né, variando aqui menos mortalidade e mais mortalidade, e aqui recuperação do emprego, né, recuperação da economia. Então, melhor recuperação, pior recuperação. E o que a gente observa? Que
Onde se concentram as cidades que demoraram mais para agir e fizeram uma quarentena menor, tentando recuperar rapidamente a economia, o que aconteceu foi o inverso. Você teve mais mortalidade e menor recuperação. Ao passo que naquelas cidades em que você teve uma medida mais rápida e mais duradoura, no pós-pandemia, a recuperação da economia foi bem mais relevante e efetiva. Resumindo, a pandemia da gripe espanhola levou a um declínio na produção industrial dos Estados Unidos, um declínio muito importante. Tomar medidas restritivas antes da chegada da pandemia, rapidamente, sabendo que a pandemia estava chegando, aumentou o emprego na indústria, numa ordem de a cada 10 dias de antecedência das medidas, você observou 5% de aumento na produção e no emprego da indústria pós-pandemia. E a implantação de restrições por mais de 50 dias também teve um impacto positivo no emprego e na produção econômica da ordem de 6,5% no período pós-pandemia. Então, as cidades, os estados que agiram precocemente e fizeram uma ação que durou mais para acabar, dirimir com o problema da gripe naquele momento nos Estados Unidos, elas tiveram uma recuperação econômica mais rápida e efetiva. Para finalizar, se a gente pega aqui a evolução da infecção pelo coronavírus, duplicando uma vez por dia, duplicando a cada 2 dias, duplicando a cada 3 dias ou duplicando a cada semana, você vê que tem diferentes países com diferentes evoluções. Aqui a gente observa o Brasil, uma tendência de duplicar o número de casos a cada 3 dias, que é diferente daquilo que foi observado em países como Japão, Singapura, Hong Kong, que tiveram uma ação mais precoce e mais duradoura. Esse é um paralelo que pode ser feito entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu há 100 anos atrás, mostrando que se você tiver uma ação rápida e efetiva, mesmo que isso pareça significar uma parada na economia, isso vai levar a uma recuperação mais intensa, mais rápida dos indicadores econômicos no período após a pandemia. Se a gente puder resumir numa frase, as ações restritivas de 1918 contra a gripe espanhola nos Estados Unidos ajudou o crescimento econômico naquelas cidades tiveram esse comportamento, em detrimento das cidades que tentaram postergar essas ações ou antecipar o seu encerramento.